Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Data Insights Cursos. Estamos aqui para poder apresentar para vocês mais uma aula sobre DAX. Essa vai ser a última, onde eu vou estar introduzindo os DAX voltado para filtragem, né, para filtros, para aplicações de filtros. E sem muita enrolação, vamos para a tela. Pronto. Então, nas aulas anteriores, caso vocês não estejam acompanhando, peço que voltem a alguns vídeos para acompanhar, tá? Este, se eu não me engano, é o quinto ou é o sexto vídeo voltado para DAX, né? Onde eu já passei pelas fórmulas básicas, interativas, lógicas, de texto, de data, e agora eu venho finalizando com as de filtro, né? E a gente vai aprender justamente sobre elas. Essa tabelinha vai estar disponível no material de apoio para vocês terem embasamento e entender como é que elas funcionam na prática, né? Então, vou trazer para vocês ela na prática. Sem muita enrolação, vamos aqui, né? Vamos direto para o Power BI, beleza? Então, eu já fiz aqui as tabelas, trouxe aqui para vocês, né? As medidas, aliás. Trouxe aqui para vocês como exemplos, né? Eu vou começar pela Calculate, que a partir dela ela vai ser a base para a construção das outras, tá? Eu vou apagar ela aqui do zero e a gente vai refazer, porque eu vou mostrar para vocês como é que ela funcionaria na prática, tá? A Calculate, ela permite eu construir um cálculo dentro dela, né? Vou chamar ela aqui, ó, Calculate. E aí, o que é que ela me pede? Ela me pede expressão e o filtros, né? Ela possibilita eu aplicar mais do que um filtro, né? Então, ela me pede uma expressão matemática, né? Eu posso fazer uma soma, uma contagem, e aí, vai. Eu vou fazer uma soma aqui para uma coisa bem básica, né? Soma dos salários mesmo, como a gente já vem fazendo aí na maioria das medidas. E aí, a partir do momento que eu fechar a soma, eu posso fazer, após a vírgula aqui, né? Fechar a soma e a vírgula. Eu posso aplicar filtros. E aí eu posso definir o filtro que eu quiser aqui dentro, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, Work Area, né? No ano de trabalho ali, né? E vou dizer que eu quero pegar apenas 2024, né? Vou fechar aqui o colchete do Calculate. Com isso, ele vai vir aqui e vai me retornar o valor, né? Se eu mudar aqui para 2023, eu vou ter o valor aí de 2023, vou botar 2022 também, e aí vai, tá bom? E como eu falei, ele permite mais do que um filtro. Então, se eu quiser colocar aqui outro filtro, eu quero o ano de 2024 e quero a informação do remoto, né? Do ID remoto height seja igual a 1. E aí ele vai fazer a filtragem aplicando as duas condicionais, né? Vai ter que ser 2024 e o ID remote vai ter que ser igual a 1. Né? E aí eu consigo colocar mais do que dois filtros, limitados aqui, né? Posso colocar praticamente quanto eu desejar. Se eu quiser um filtro condicional, eu consigo usar a fórmula AND, né? Que eu já mostrei para vocês para poder aplicar duas lógicas, né? Era o 2000, que vai ser mais ou menos o mesmo cenário de aplicar dois filtros, né? Aqui nesse contexto faria mais sentido eu usar o OR, né? Que é a partir do OR eu consigo estar realizando ali duas condicional. Ou eu quero isso ou aquilo, né? Nesse cenário aqui faria mais sentido. Eu vi aqui que ele não tem a opção do OR, mas tem uma forma de utilizar utilizando o OR, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês agora. Eu vou colocar novamente aqui o Work Area e vou dizer que eu quero os dados de 2024. Só que eu quero 2024 ou 2023. Existe aí uma forma de usar. Ou aqui dentro do Calculate, se eu colocar o E comercial duas vezes, vai ser o equivalente ao END, né? E se eu utilizar o pipe duas vezes, vai ser equivalente ao OR. Então, a partir do momento que eu colocar o pipe duas vezes, eu posso chamar o Work Year novamente e dizer que quero os dados de 2023 também. E aí ele vai trazer a soma de ambos, né? Filtrando aí 2023 e 2024. Se eu fizesse isso com a vírgula, não me retornaria nada, porque eu não vou ter informação, como eu estou fazendo a informação na mesma coluna, não conseguiria ter essa informação. Então, a gente consegue aplicar mais ou menos dessa forma. Então, introduzindo aí, como vocês podem ver, esse é o Calculate. A partir do Calculate eu consigo realizar outras ações, né? E quando a gente se trata de filtrar tabelas, a gente tem a Filter, né? Vai ser essa próxima que eu vou mostrar para vocês. Diferente da Calculate, que eu consigo fazer um cálculo matemático e filtrar, essa aqui ela vai me retornar uma tabela filtrada, tá? Então, se eu chamar só a Filter,
né? Eu vou apagar aqui e a gente vai refazer do zero para vocês verem. Se eu chamar só a filter, ela não vai funcionar, né? Como vocês podem ver, deu uma pequena informação aqui de erro e o relatório de cartão parou de funcionar. Por quê? Porque a filter me retorna uma tabela inteira com todas as informações que tem naquela tabela que seja equivalente ao resultado. Isso é prático em utilização aonde? No SumX, né? Ou no AverageX, né? As medidas de interatividade que eu mostrei para vocês. Quem não tiver assistido, volta aí algumas aulas para poder acompanhar, tá? Então, por que que é utilizada nessas medidas? Porque essas medidas elas necessitam de uma tabela inicial. E aí vai ser justamente a tabela que eu vou passar para elas, vai ser a minha tabela filtrada. Após o filtro, eu consigo fazer de fato aí o meu cálculo matemático somando ali interativamente linha a linha, tá? Porque a diferença do sum do sum X para o sum padrão é que ele realiza ali o cálculo linha a linha. Ele primeiro calcula ali a linha X para depois fazer o cálculo geral, tá? Então, aqui eu vou trazer de uma forma bem simples, né, sem muito segredo, só para vocês terem uma noção de como é que ela funciona, tá? Então, basicamente é assim que funciona. E aí eu vou mostrar para vocês agora ao exception e ao selected, né, de uma forma bem clara aqui. Elas três estão aqui, né, ao selected e ao exception. Basicamente, né, ela também me retorna uma tabela, tá? Como a filter, ela também me retorna uma tabela, então se eu chamar só ela, não vai funcionar. Ela vai funcionar em algum cálculo de alguma medida DAX que necessite que eu coloque como parâmetro numa tabela, ou armazenando ela dentro de uma variável, né, fazendo uma tabela temporária também é possível, né? Mas aí já é um DAX um pouco mais avançado que eu não pretendo trazer por enquanto agora nessa playlist, né? Essa playlist é mais os conceitos básicos. Então, basicamente, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um calculate, né? Como eu falei, ela me permite fazer um cálculo matemático, né? E aplicar uma condicional nela, né? Então, nesse caso, eu estou fazendo a contagem dos anos trabalhados e aplicando a condicional ao. O que é que o AL me faz na prática, né? O AL me solicita uma tabela, né? E eu passei aqui a tabela de dados dele mesmo, fatos. E essa tabela ela vai ficar impossibilitada de ser aplicada filtros nela. Como assim, Ezequiel? De ser aplicada filtros nela? Exatamente. Se o meu relatório tiver algum filtro, né? Como é o caso daqui, eu coloquei dois filtros aqui. Um com um ano e outro com status remoto. Se eu clicar aqui em 2020, se vocês reparar, a única informação que não está sendo filtrada é a AU. Por quê? Porque ela não permite eu aplicar filtro nesse cálculo. Então, eu sempre vou ter o resultado consolidado dos anos completos, independente do filtro aplicado. Isso é muito interessante para criar percentuais e para outros tipos de lógicas. Já o exception, ele é bem parecido, né? Que eu dei uma indentaçãozinha, mas eu fiz a mesma lógica, tá? É um calculate contando aí os anos trabalhados. A diferença é que eu estou fazendo um exception, onde ele vai ignorar apenas o ano trabalhado, né? O exception ele faz a mesma lógica do all, que é ignorar os filtros. Porém, eu dou uma exceção. Qual é a exceção? É o ano trabalhado. Então, se vocês podem ver, quando eu clico aqui, ele vai interagir com o filtro. Por quê? Porque a minha exceção é o ano trabalhado, né? Work year. Agora, já se eu tentar aplicar outro tipo de filtro, que é o status remoto que eu trouxe aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai me impossibilitar. Aliás, peço perdão. Eu tenho aqui 2020. Perdão, gente, eu me confundi aqui, tá? Esse é o all exception e esse é o all selected. Eu estava me baseando no de cima, perdão. Mas basicamente, como vocês podem ver, eu tenho 142 mil. Se eu clicar aqui no tipo de status remoto, não vai alterar em nada o meu cálculo, né? Agora, se eu clicar no ano de 2023, 2024, 2022, eu vou ter alteração porque a exceção é o meu ano de trabalho, né? Eu posso fazer isso aqui na prática, ó, e trocar o ano de trabalho pelo status remoto, e aí funcionaria de forma ao contrária, né? Agora já vou passar aqui para o All Selected, né?
O all selected, ele é basicamente o inverso do all. Por quê? Porque ele vai me permitir a aplicação de filtros. Porém, ele vai me permitir a aplicação de filtros de tudo que estiver selecionado, né? Então, se o 2022 e o remoto estiver selecionado, ele vai se adequar à seleção, né? É um dos melhores, dos mais utilizados pelo fator de ele ser dinamizar ali com o processo. Então vai depender muito do que você precisa. Eu quero um número fixo para construir um percentual ou para criar um cálculo específico condicional. Eu uso o AL ou o AL exception dependendo da minha necessidade. Ah, eu quero sim um cálculo dinâmico que se dinamize aí automaticamente ao selected. É a melhor opção. Então, basicamente é isso, gente. Espero que tenha ficado bastante claro aí essas funções de filtragem, de aplicações de filtros. Vou deixar esse material de apoio disponível para vocês treinarem, né? O que eu recomendo, apaguem aqui, exclua a pasta que eu criei de filtros e refaçam do zero, né? Se baseando, dando uma olhada no que eu construí. É, e tente praticar, tá? A partir dos próximos vídeos, a gente vai começar a construir o nosso primeiro relatório aqui dentro da Data Insights Cursos em Power BI. Então, peço aí como tarefa de casa para vocês treinarem em DAX, mas já aproveitar todo esse conhecimento e já tentarem construir algo, né? Eu já apresentei para vocês os gráficos, já apresentei como fazer medidas para aplicarem dentro dos gráficos, então agora é hora de colocar a mão na massa. Então, próxima semana eu vou trazer já para o primeiro vídeo, acredito que eu vou separar ali no máximo em 3 partes a construção do dashboard. Com essa minha base de dados mesmo, talvez eu traga ela sem ser dividida, vou trazer ela consolidada em uma única informação mesmo, tá? Para facilitar até nos cálculos ali, para não precisar ficar usando o related para poder fazer os relacionamentos. E é isso, espero que tenham gostado da aula, né? Não se esqueçam aí de se inscrever, de compartilhar com os colegas. Espero aí que tenham gostado e esteja aí sendo muito interessante aí esse aprendizado. Gosto muito de fazer parte aí dessa evolução de vocês. Vamos para cima e até a próxima. Tchau, tchau.